Tô gravando aqui pra vocês a aula sobre choque. A aula que vocês perderam, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o estado de choque. E o estado de choque nada mais é que uma situação de emergência que precisa ser tomada decisões corretas o mais rápido possível para que esse paciente não evolua para a morte, né? O estado de choque nada mais é do que uma ineficiência da distribuição do oxigênio. Ele tem como definição uma síndrome caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio aos tecidos, o que pode levar à disfunção multissistêmica e morte. Diminuição da perfusão tecidual. Então, a gente tem uma situação que a gente vai ver quais as causas, né, do choque. Então, a alteração em algum funcionamento dessas três situações, a gente vai ter essa hipoperfusão, a gente vai ter essa diminuição da circulação sanguínea e, consequentemente, a gente vai ter a diminuição da oxigenação. E se a célula, qualquer célula do nosso corpo para de ser oxigenada, ela morre, né? O oxigênio, ele é o combustível, ele é o que traz a vitalidade às nossas células. A fisiopatologia, eu trouxe esses subtópicos aí para vocês, mas a gente vai se basear basicamente nessas três situações, né? Em que a gente tem o volume, a gente tem funcionamento do coração e a gente vai ter o tônus vascular. Vocês vão ver que os tipos de choque que a gente tem, todos eles vão estar sempre relacionados ou a volume, ou ao funcionamento do coração, ou ao tônus vascular. Então, por exemplo, se a quantidade de líquido no nosso corpo for insuficiente, se por alguma situação o paciente perde muito sangue, ou por outra situação o paciente perde muito líquido, que a gente vai ver, então a gente não vai ter uma circulação adequada, né? Mas vocês vão ver que o coração continua funcionante e o tônus vascular também continua acontecendo. Então, a ineficiência desse sistema vai acontecer relacionada a volume, a quantidade de líquido no corpo. Já relacionado ao coração, a gente vai ter uma quantidade de volume adequada, só que a bomba cardíaca ela não vai funcionar. Por algum motivo essa bomba não funciona. Então a gente vai ter essa ineficiência sim do funcionamento do coração. E consequentemente o sangue ele não vai chegar até as células. Já quando a gente tem uma alteração no tônus vascular, o tônus é a força, né, de contratilidade, o enturgecimento, o que faz com que o sangue circule, as artérias elas contraiam e o sangue circule por todo o corpo. Então a gente vai ter uma quantidade ideal de sangue, a gente vai ter o coração bombeando, empurrando esse sangue para o resto do corpo, mas os vasos sanguíneos não estão fazendo essa distribuição, eles não fazem a contratilidade. Então, por isso que, basicamente, o choque está relacionado a essa tríadezinha, que é coração, volume e tônus vascular. A gente tem como compensação aumento da contratilidade do miocárdio, da frequência cardíaca, porque se a gente tem, por exemplo, uma diminuição de volume, o coração ele vai tentar sanar isso a todo custo. Então ele aumenta a sua contratilidade sim, para que o sangue consiga chegar, né, até onde ele não está chegando. Vasoconstricção arterial e venosa, a gente vai ter um fechamento maior desses vasos, para que o sangue ele não seja distribuído para a periferia do nosso corpo, que ele seja centrado nos órgãos vitais, que a gente vê, redistribuição da volemia, priorizando o sistema nervoso central e miocárdio. Então, é preservada a circulação e a oferta de oxigênio para o cérebro e para o coração, para os pulmões, e os restantes dos órgãos, eles são privados, as outras extremidades, nossos membros, eles são privados da circulação sanguínea para que seja mantida a circulação nesses órgãos vitais. Aumento da reabsorção de sódio e de água, também para tentar compensar o controle dessa
dessa volemia, dessa perda de volume e aumento da extração de oxigênio. Então, vai tentar se extrair oxigênio de todo tipo de reserva que tiver. Todo tipo de célula vai ser extraído também para que seja sanado esse problema. Nós temos 4 tipos de choque: choque cardiogênico, choque hipovolêmico, choque distributivo, choque obstrutivo. E o choque distributivo, ele é o único que se divide em 3, não por serem choques diferentes. Eles têm causas diferentes, mas a sintomatologia dele, o princípio do acontecimento dele é o mesmo. 4 tipos de choque: o choque hipovolêmico é um choque que nos traz perda de volume. Então, o paciente ele pode perder tanto sangue quanto líquidos, né? Então, se a perda de volume ela for significativa, for uma perda importante, não vai ter quantidade suficiente de sangue para circular. Consequentemente, as células não serão oxigenadas. Essa perda de sangue pode ser relacionada ao trauma, qualquer tipo de trauma, perfuração, queda, acidente, qualquer tipo de lesão que venha fazer com que perca-se muito sangue por um trauma, ou então situação que não exige o trauma, na hemorragia digestiva alta ou na hemorragia digestiva baixa, que há perda de grande quantidade de sangue. E o paciente, mesmo assim, não teve nenhum tipo de trauma. E a gente ainda tem o choque não hemorrágico, que é o choque de perda de volume de sangue. Volume de líquido. Situações de grandes episódios, muitos episódios de diarreia, muitos episódios de vômitos, principalmente crianças e idosos. Então, a gente tem que se atentar quantos episódios foram, com que frequência, qual a quantidade, porque sim, pode interferir na quantidade de volume. A gente tem como sinais e sintomas ansiedade, náuseas e vômito, tontura, frio, hipotensão, respiração rápida e profunda, pulso rápido, pele fria e úmida, palidez e cianose de extremidades, pupilas dilatadas, regressão do nível de consciência. Então, tudo isso está relacionado, sim, à perda de líquido, né? E, consequentemente, quando se perde líquido, prioriza-se os órgãos vitais, como eu falei a vocês já. Quando a gente prioriza esses órgãos vitais, a gente não manda sangue para as extremidades, então a gente vai ter, sim, respiração rápida, a gente vai ter palidez e cianose de extremidades, pele fria, pele úmida, ansiedade e agitação, diminuição do nível de consciência, porque a gente vai ter pouca oxigenação no cérebro. Mesmo priorizando, às vezes a gente consegue ter menos oxigenação que o normal, né? A gente consegue. Hipotensão, diminuição, sim, da pressão, tontura. Então, tudo isso são sinais e sintomas. Choque cardiogênico relacionado, sim, diretamente ao coração. A gente tem, por exemplo, uma situação de infarto, que é a morte das células da parede, né? As células do miocárdio. Se as células do miocárdio morrem, a gente não tem um bom funcionamento do coração. Então, se esse coração não funciona direito, ele não vai ejetar sangue também com efetividade. E o sangue não vai chegar onde a gente deseja. A gente vai ter também o tamponamento cardíaco, que algumas instituições consideram o tamponamento cardíaco como uma situação de choque cardiogênico e não de choque obstrutivo. Então, o tamponamento cardíaco acontece quando se acumula líquido na membrana, né, no pericárdio, a membrana que envolve o coração. Se essa membrana, esse saquinho, né, que o coração fica dentro, fica cheio de sangue, o coração não tem como bombear, que ele vai estar todo agredido, né, todo apertado. Então, não vai ter funcionamento desse coração. E uma das tamponamento cardíaco, a gente vai ter que o som das bolhas cardíacas abafadas, né? Porque tem sangue, então a gente não vai conseguir escutar. A gente vai ter umas
E por fim, a gente tem o choque distributivo, que nada mais é do que ele interfere, sim, na distribuição do sangue. Por exemplo, o choque anafilático, assim como o choque séptico, vocês vão ver, são fundamentalmente o mesmo, só muda o agente causador. O anafilático vai ser o agente alérgeno e o choque séptico vai ser o agente infeccioso, que normalmente é a bactéria. Então, o que é que acontece? As células de defesa precisam entrar para o vaso sanguíneo para combater esse agente infeccioso que está na circulação. Então, para que a célula de defesa entre no vaso, os vasos eles são totalmente fechados, selados, né? As células que compõem os vasos sanguíneos, elas precisam se afastar uma da outra para que dê espaço para que a célula de defesa entre. Mas quando ele faz esse afastamento de uma forma sistêmica, né, assim, sincronizada todos os vasos sanguíneos, a gente perde líquido também. Então, por isso que a gente tem um choque distributivo. Então, não vai ter essa distribuição do sangue, não vai ter essa irrigação, essa circulação, porque o sangue está indo todo para o tecido. Então, por isso que o paciente fica todo edemaciado. Como vocês podem até ver aqui na foto, ó, tá vendo? Todo fica vermelho porque aumenta a circulação sanguínea também, porque o corpo quer o mais rápido possível combater esse agente infeccioso. Perde-se também alguns glóbulos vermelhos, então é assim que se passa o processo do choque anafilático e o choque séptico. Então, a diferença dos dois é que o anafilático, o agente é alérgeno, é um agente que causa uma alergia, uma reação alérgica. E o choque séptico é uma situação que o paciente ele tem um agente infeccioso, que é a bactéria. E o choque neurogênico, a gente vai ter uma lesão, como vocês podem ver aqui, a medula espinhal. Aqui são as vértebras, os ossinhos. Então, quando a gente tem qualquer tipo de trauma e acontece uma lesão na medula, a medula espinhal é como se fosse fios. Então, se a gente comprime esses fios, vamos dizer, como se quando a gente corta os fios, a gente não para de passar energia, então é a mesma coisa. Os fios da medula espinhal, os vasos sanguíneos, para que eles se contraiam, eles precisam desses choquezinhos, desses impulsos nervosos, que vêm dos fios da medula espinhal. Então, os neurônios da medula espinhal levam o impulso elétrico para o vaso sanguíneo para que ele contraia e o sangue circule. Então, se a gente tem um rompimento desse impulso nervoso, então o impulso nervoso não está mais passando, o vaso sanguíneo não vai contrair. Se o vaso sanguíneo não contrai, gente, o sangue fica parado dentro. Então, por isso que a gente tem um déficit na distribuição, tanto em relação ao choque séptico e anafilático. Então, o sangue vai ficar praticamente parado também no vaso, porque o líquido está saindo, então não tem volume, não tem líquido suficiente para que o sangue circule dentro do vaso, para que o vaso empurre esse sangue para frente. E já no neurogênico, o vaso sanguíneo não consegue. Ele não tem a força, ele não tem o estímulo. Porque sem o estímulo ele não contrai. Por si só ele não faz nada, ele fica paradinho. Então é só. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, por favor. E eu vou mandar atividade para vocês, tá certo? Boa noite. Até a próxima.